O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dai-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe dava. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hoje nós estamos celebrando o 4º domingo da Quaresma. E hoje é o domingo da alegria, porque aponta para nós a proximidade da Páscoa do Senhor. E neste 4º domingo da alegria, nós utilizamos a cor rosa para lembrar, de fato, essa alegria da aproximação da Páscoa do Senhor. Nós utilizamos essa cor
apenas no dia de hoje e no terceiro domingo do Advento. E nesta alegria, as leituras nos traz sinais de vida nova. Sinais de vida nova, bem presente nos textos que nós acabamos de ouvir. A primeira leitura que nós ouvimos no livro de Josué nos fala da concretização das promessas de Deus. Este Deus que tirou o seu povo que vivia na humilhação, este povo que vivia na escravidão, esse povo que vivia na miséria. E tudo isso é caracterizado como uma grande vergonha para qualquer ser humano. Viver na miséria, viver na humilhação, viver na escravidão. Tudo isso se caracteriza como uma grande humilhação. E olha que bonito que nós ouvimos na primeira leitura o Senhor falando. Hoje, é bem forte a palavrinha hoje. Hoje eu tirei do opróbrio, ou seja, da vergonha, o povo do Egito. É o próprio Senhor que toma essa iniciativa de ver o seu povo na humilhação, na escravidão, na miséria, e é o próprio Senhor que decide tirar o seu povo dessa vergonha, dessa humilhação, porque o nosso Deus não quer ver o seu povo sofrendo. E aqui nós vemos a imagem deste Pai, deste Deus que é misericordioso, que age com compaixão na vida do seu povo. Meus irmãos e minhas irmãs, nós vemos este Deus que concede, ao tirar esse povo da vergonha, este Deus concede a este povo uma terra para que esse povo possa viver na liberdade e não mais na humilhação. E para celebrar este momento alegre, esta vitória na vida do povo, nós ouvimos que o povo celebrou esta Páscoa. A Páscoa era celebrado como esse sinal de vitória, essa passagem da escravidão para a liberdade. Esse momento de humilhação para a libertação, para uma vida que de fato tivesse dignidade. Por isso que diante dessa vitória que Deus concedeu ao seu povo, o povo faz questão de se alegrar, de celebrar este momento de passagem, de morte para a vida, de escravidão para a liberdade. E isto é Páscoa, é celebrar essa passagem. E assim nós vemos nessa primeira leitura nos mostrando um Deus, a bondade deste Deus que age na vida do seu povo. Por isso que hoje é o domingo da alegria, nos alegramos com essa atitude misericordiosa, essa atitude bondosa, essa atitude de compaixão desse Deus que jamais quer ver o seu povo sofrendo. E a leitura concluía que nessa passagem, ao tirar esse povo da escravidão, ao tirar esse povo da vergonha, Deus concede uma terra para que esse povo pudesse comer agora pão de seu próprio trabalho. Que a terra pudesse agora produzir frutos para alimentar o seu povo. E é dessa maneira que Deus age, não só com bondade, mas age de forma que os seus filhos possam colher também graças e bênçãos em sua vida. Esse Deus que faz o seu povo cumular de bênçãos. Então nós vemos assim a imagem desse Deus que é um Pai
bondoso, que é um pai paciente e é um pai misericordioso. E guarde bem isso. Deus, por ser tão paciente, Ele jamais, Ele desiste de nós. Jamais Ele desiste de nós. Por mais que a gente se afaste dEle, por mais que a gente se distancie, Ele não desiste de nós. E é isso que nos mostra o Evangelho, essa parábola do Pai misericordioso, tão familiar, tão conhecido para nós. E que esses personagens, seja o filho novo, seja o filho velho, seja o pai, esses personagens que nós acabamos de ouvir no Evangelho, traz um pouco de cada um de nós. Nós temos um pouco do filho novo, nós temos um pouco do filho velho, nós temos um pouco da atitude do pai. E aqui eu gostaria de frisar a atitude do filho mais novo. Este filho que pede a herança. E ao pedir a sua herança, o pai lhe concede e tem uma vida totalmente desenfreada. Segue o rumo de sua vida e tem uma vida totalmente desenfreada. Enquanto tinha amigos, enquanto tinha dinheiro, tinha amigos, tinha gente por perto, tinha festa todos os dias. Assim também somos nós. Quando Deus não atende os nossos caprichos, a gente segue a mesma atitude desse filho mais novo. O filho mais novo, ele saiu, né? E nós, quando não conseguimos, o filho ainda conseguiu, mas nós, quando não conseguimos que Deus atenda os nossos caprichos, a gente se distancia. E vai ser o próprio Senhor de nossas vidas. Quantas vezes, talvez, nós temos agido dessa forma? E aquele filho foi curtir a vida. E nós também, quando Deus não atende os nossos caprichos, a gente também vai aproveitar a vida conforme nós pensamos e achamos que é. Só que acontece que aquele filho, ele perde tudo. Sim, ele perdeu tudo. Se encontrou sozinho. Depois, quando não teve mais dinheiro, os amigos se afastaram, não teve mais condições de realizar festas, não tinha mais mulher próxima dele, perdeu tudo, se encontrava totalmente sozinho. Parece também que somos nós, quando estamos diante das dificuldades, das privações, nós também nos deparamos também sozinhos. Os nossos amigos se afastam, quando a gente está num momento de dificuldade, os nossos amigos se afastam de nós. Enquanto está tudo ok, nós temos uma camada de gente ao nosso redor. Mas depois, no momento da dificuldade, estamos praticamente sozinhos. E aqui eu gostaria de recordar um ditado muito popular da nossa cultura, que diz o seguinte: diante dessas realidades que nós ouvimos, tanto do filho novo, como também dessas que eu apresentei de nós, o ditado diz o seguinte: quem não conhece Deus pelo amor, conhece pela dor. Isso é bem comum mesmo. Quem não conhece Deus pelo amor, conhece pela dor. Por que eu estou dizendo isso? Vejamos a atitude do filho. Na miséria, quando ele está na miséria, ele descobre o valor do pai. Veja, lá os empregados de meu pai vivem melhor do que eu. E eu aqui na miséria, passando necessidade, humilhação. Agora sim, ele diz: não,
eu vou voltar para meu pai e vou dizer: pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço que me chame de teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E nós também somos um pouco desse personagem. Na doença, na dor, no sofrimento, numa situação grave, a gente descobre a Deus. Não é assim? Quem não conhece a Deus pelo amor, conhece no momento de dor. E o ponto alto do evangelho que nós acabamos de ouvir, o mais significante de tudo isso, não é nem o que as atitudes do filho. O ponto alto e a mensagem que a gente deve guardar é a volta, o retorno do filho. É a volta do filho. E vejamos que alegria foi do pai, e que também é a alegria de Deus, quando a gente volta para Ele. Qual foi a primeira atitude do pai? Foi de realizar uma grande festa. Que pai bondoso, né? Imagina aí, o filho pediu a herança, ele saiu de casa, não quis saber mais de casa, da família. Mas o pai simplesmente fez uma grande festa. Na nossa lógica, se fosse nós, jamais faríamos isso. Mas esse pai realiza um grande banquete, faz uma grande festa. Ele perguntou onde é que o filho estava, o que foi que ele fez com o dinheiro? Não. Por que será que ele não perguntou e já foi de imediato fazendo uma festa? E aqui tem um grande ensinamento. Essa atitude desse pai de acolher o filho sem nada perguntar é também Deus. Deus que nos acolhe sem nada perguntar. Sabe por quê? Porque a própria vida ficou encarregada de cobrar os atos do filho. E a própria vida também cobra de nós as nossas atitudes. Cobra o quê, padre? Qual foi a situação? Houve uma grande fome na região. E ele passou necessidade. Tinha amigos, os amigos se afastaram. Tinha mulheres, as mulheres abandonaram. Quanto sofrimento, quanta humilhação aquele filho novo passou. A própria vida, meus irmãos, foi responsável por tudo isso. Tudo isso foi a cobrança da vida pela atitude perversa daquele filho. Assim também é Deus. Por isso que esse Deus é bondoso. Ele nos acolhe, por mais que sejam os nossos pecados, Ele nos acolhe de braços abertos. E Deus não pergunta por que a gente se distanciou dEle, por que a gente afastou da igreja, o que foi que a gente fez, depois quando Deus nos abençoou com isso ou aquilo, e por que depois a gente perdeu. Deus não pergunta nada disso, porque a própria vida já foi responsável. A própria vida, ela é responsável por cobrar pelas nossas consequências. E aqui, esse é o ponto alto, essa volta, esse retorno do filho. E aqui nós temos essa imagem desse Deus que é tão bondoso, que é tão misericordioso. Esse pai representa a Deus que é misericórdia, que não olha o grau do nosso pecado. Nós que fazemos essa nomeação de grau de pecados. O que importa para Deus é esta volta. Veja que a alegria, o pai avistou de longe, abraçou e o cobriu de beijos. Simplesmente. E mandou trazer vestes, anel, mandou matar um novilho gordo e fez um grande banquete. Porque era preciso se alegrar, porque aquele filho
estava morto e tornou a reviver, estava perdido e foi encontrado. Assim também é Deus que se alegra quando a gente decide voltar para Ele. Quantas vezes a gente tem se afastado de Deus? Quantas pessoas que a gente conhece que também se afastaram de Deus? Às vezes voltamos para Deus, seja por meio de uma dor, seja por meio de uma doença, de um momento tão difícil que passa ou conosco ou com alguém da família. E Deus simplesmente não passa nada na nossa cara. Ele simplesmente abraça com sua ternura. E dizia o salmista: quão suave é o Senhor. Acreditamos, vamos acreditar no que disse o salmista. Quão suave é o Senhor. Quão suave é o Senhor, Ele que se inclina o seu ouvido para aqueles que levantam sua voz, suplicando. Foi assim que nós rezamos com o salmista, e aqui eu concluo minha homilia. Provai e vede quão suave é o Senhor. O Senhor que liberta de toda angústia, o Senhor que todas as vezes que eu busquei, Ele me ouviu, e de todos os temores, Ele me livrou. Confiemos no que disse o salmista: provai e vede quão suave é o Senhor. E de fato esse Deus é suave, Ele é leve, e espera que nós voltemos para Ele sempre quando a gente errar e pecar. Assim seja. Amém.